Voltando aqui, galera, então, continuação do vídeo passado lá. A gente falou tudo de umidade, influência da umidade, agora estamos iniciando na temperatura aqui. Vou montar essa tela aqui. Temperatura. Qual que é a influência da temperatura sobre o processo de ocorrência de doença? A exemplo do que eu fiz lá com a umidade, eu vou falar primeiro da temperatura sobre o hospedeiro, ou seja, sobre a planta, depois eu falo da influência da temperatura sobre o patógeno. Sobre a planta, temperaturas extremas, ou seja, temperaturas muito altas ou muito baixas, são as que realmente causam influências. Temperaturas amenas, aí elas não causam tanta influência. Agora, se eu tenho uma alta ou uma baixa temperatura, ela vai causar uma maior influência sobre o processo de ocorrência de doença. Um exemplo é a ocorrência de geada. Quando você tem uma planta sapecada por geada, lá o que aconteceu? Congelou a água do citoplasma e rompeu a célula, estourou a célula. Estourou uma célula é ferimento. Patógeno gosta muito de ferimento. Existem grupos de fungo que ele só consegue entrar na planta se ele encontrar um ferimento. Então ele encontrou uma porta de entrada ali, um ferimento, ele vai entrar e infectar a planta, causando a doença. Temperaturas muito altas ou muito baixas, elas influenciam na alteração do mecanismo de defesa da planta. A planta ela tem uma defesa própria, gente. Ela consegue se defender da maioria dos fungos por conta própria. Por isso que hoje em dia tem muitos produtos aí que trabalham com indução da resistência. A planta ela produz uma série de componentes, como fitolexinas lá, que vem a causar uma resistência aos patógenos. Se eu tenho uma temperatura muito alta ou muito baixa, eu posso ter uma diminuição da produção desses elementos. Por exemplo, fitolexinas. Isso é influência no processo bioquímico, diminuição da produção de substâncias de defesa. Mas eu também posso ter uma diminuição nos componentes de defesas estruturais. A planta tem algumas estruturas que defendem, como por exemplo tricomas, a camada serosa sobre a cera, sobre a folha, a serosidade da folha, ela é um sistema de defesa natural da planta, estrutural. Então, temperaturas muito altas ou muito baixas, ela pode alterar essas estruturas também. E ela pode ainda alterar a reação de cultivares. Às vezes as cultivares elas são moderadamente resistentes a determinada doença. Porém, com a temperatura muito diferente do que o recomendado para aquela cultura, essa reação ela pode ser alterada. Ela pode passar de moderadamente resistente para altamente suscetível. Por quê? Porque essa resistência que essa cultivar pode ter uma doença, essa resistência ela é conferida por componentes estruturais e por processos bioquímicos que originam alguma substância de proteção, como se fossem os anticorpos no nosso corpo lá. Se a gente tiver com a imunidade baixa, a gente muda a resistência, a gente passa a ser suscetível a determinada doença. A planta, a mesma coisa. A temperatura pode alterar, então, essa reação de cultivares, deixando elas mais suscetíveis a alguma doença que antes, em temperaturas normais, elas eram resistentes. Sobre o patógeno, gente, falando de novo sobre o patógeno e o ciclo do patógeno lá. Patógenos de regiões tropicais e subtropicais, que é o nosso caso, eles conseguem se desenvolver em uma ampla faixa de temperatura. Então nós podemos dizer que a temperatura não é limitante, a não ser que a gente tenha uma ocorrência na temperatura muito baixa ou muito alta. Então, fora disso, esses patógenos são adaptados a essa variação da temperatura que existe nessas regiões. Então a temperatura para o patógeno ela não é limitante, porém ela exerce influência. Por exemplo, sobre a sobrevivência do patógeno. Temperatura muito alta, ela desseca os propágulos. O que são os propágulos? São as estruturas do fungo capazes de causar infecção. Por exemplo, esporo. Se eu tenho uma temperatura muito alta, esses esporos vão perder água para o ambiente e vão dessecar, podendo vir a morrer. Se eu tenho, por exemplo, inverno rigoroso, eu tenho a ocorrência de neve, geada muito forte, ela pode eliminar alguns patógenos presentes no campo lá, porque existem patógenos que não toleram esse inverno rigoroso. Porém, a grande maioria ele consegue ainda tolerar temperaturas bem baixas. Mas se for muito rigoroso, algumas espécies podem ser eliminadas.
Isso na sobrevivência. Falando no processo na parte da infecção, que é a hora que o fungo chegou na folha e ele vai entrar na folha. A temperatura, ela determina qual a duração desse processo. Se eu tenho uma temperatura muito alta, a infecção tem que ser rápida. O fungo tem que ser rápido em germinar o esporo e entrar na folha, senão ele vai morrer por dessecação. Agora, se eu tenho uma temperatura mais amena, o processo de infecção ele é mais lento. Então, temperatura na infecção, ela influencia na duração do processo apenas. Com relação à colonização e reprodução. Colonização, gente, é aquela fase que depois que o fungo já fez a infecção, ele entrou na planta, ele vai se espalhar por dentro da planta, colonizando. Essa colonização, ela é extremamente importante para que o fungo venha dominar ali a planta em questão e conseguir se reproduzir. E a reprodução é o último processo ali do ciclo, que depois que ele infectou a folha, ele cresceu, ele causou uma mancha ali grande, ele dominou várias células ali, ele vai se reproduzir, ele vai disseminar esporo para atacar novas plantas. E nesses processos a temperatura determina a duração do período latente. O que é período latente, gente? Período latente é o período que o patógeno está na planta, porém não está se reproduzindo. Se eu tenho uma temperatura muito ruim para o fungo, muito alta ou muito baixa, ele pode colonizar a planta e ficar sem se reproduzir, ou seja, ficar em latência. Ele está ali, mas ele não está se reproduzindo. Então o período latente vai ser maior com a temperatura ruim. Agora, se eu tenho uma temperatura muito boa lá fora, obviamente, gente, que tem a influência da umidade também, tem que ter uma umidade boa também. Se eu tenho a temperatura e a umidade boa lá fora, fora da folha, o patógeno rapidamente ele vai se reproduzir para tentar atacar mais planta. Então o período latente vai ser menor. Então o período latente ele dura desde a fase da hora que o fungo entrou na planta, ou seja, do momento da infecção, até aparecer os primeiros propágulos, até aparecer a reprodução, até aparecer as primeiras estruturas reprodutivas do fungo. Então esse é o período latente, ele pode ser alterado pela temperatura, ficando mais longo ou mais curto. A temperatura também influencia na quantidade de propágulo, além da velocidade desses esporos, da produção desses esporos que eu já comentei, a quantidade também. Se eu tenho a temperatura ótima, o fungo vai produzir bastante esporo. Eu tenho muita condição ideal boa. Agora, se eu tenho a temperatura ruim, o fungo pode diminuir a produção de esporos por questão de não desperdiçar energia mesmo. Algumas espécies podem trabalhar da forma contrária. Se eu tenho uma temperatura ótima, ele produz pouco esporo, porque sabe que a maioria terão sucesso no processo de germinação. Agora, se eu tenho a temperatura ruim, o patógeno pode aumentar a produção do esporo, por quê? Porque ele sabe que a maioria não terão sucesso no processo de infecção. Então, para que ele consiga se disseminar no ambiente, ele pode produzir a mais. Isso varia de espécie para espécie de patógeno. Porém, o que a gente tem que saber? Que a temperatura altera essa velocidade de produção ou de formação de propágulo e altera também a quantidade. Aqui eu tenho um exemplo bem clássico, gente, que é a questão da Puccinia graminis lá, que causa ferrugem do colmo lá nos cereais de inverno. Gente, olha como a temperatura influencia na duração do ciclo dessa doença. Se eu tenho uma temperatura de 5 graus Celsius, para esse patógeno completar o ciclo, demora 22 dias. Completar o ciclo, gente, infectar, colonizar, reproduzir e disseminar o patógeno de novo. Esse é o ciclo completo, demora 22 dias. Se eu tenho a 10 graus de temperatura, já baixa para 15 dias. E a 23 graus, que é a temperatura ideal ali para esse patógeno, em 5 dias ele completa o ciclo. Então observem, aqui está declarado claramente para vocês observarem a influência da temperatura sobre o patógeno. Ele consegue alterar, ele consegue influenciar na velocidade do ciclo. De 22 para 5 dias se a temperatura estiver boa lá. Com relação ao pH do solo, gente, o pH é uma questão bem técnica na questão da fertilidade. Vocês vão ver com mais detalhe lá na nutrição de plantas. Mas o pH de solo, ele influencia muito na disponibilidade, né, de nutrientes para a planta. Às vezes o nutriente está no solo, mas a planta não consegue absorver, porque ela não tá o solo não tem uma faixa de pH ideal. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte aí, vocês vão ver mais detalhado lá na frente também. Posso falar bobagem que eu não estou tão lembrado dos detalhes
de qual nutriente está melhor disponível, está mais disponível para a planta em qual faixa de pH. Mas ele altera. Se ele altera a disponibilidade de nutriente para a planta, ele pode alterar então a nutrição dessa planta. Planta mal nutrida é planta passível de ficar doente. É planta que pode estar mais suscetível à ocorrência de doença lá. Em geral, os solos mais ácidos, eles favorecem doenças fúngicas. E os solos mais neutros lá, ou mais alcalinos, eles favorecem as bacterianas. Porém, existem exceções. Então, a influência do pH é mais sobre a disponibilidade de nutriente para a planta. Luz, gente. A luz ela não chega a ser tão importante no processo de ocorrência de doença, mas a gente tem exemplos aí de algumas viroses que elas podem ficar mais severas em plantas estioladas, ou seja, plantas que estão tendo deficiência de luz. Observem que se você plantar uma cultura qualquer muito adensada, você vai ver que ela vai ficar estiolada, ela vai crescer mais que o normal, vai ficar mais fraco o caule lá. Por quê? Porque ela quer sair lá em cima para pegar a luz, ela está tendo competição por luz. E nessas plantas estioladas a gente pode ter uma ocorrência maior de viroses. Mas no geral a luz não influencia tanto no processo de ocorrência. Agora o vento é uma condição ambiental muito importante. Por quê? Porque o vento é o maior disseminador que tem de inóculo. É o cara é a influência que mais dissemina os caras no campo lá. A maioria dos fungos eles se utilizam do vento como veículo de disseminação. Então, a importância do vento ela é bem grande sobre a liberação do esporo. A hora que o patógeno se reproduziu, ele está liberando o esporo, muitas vezes é o vento que auxilia nessa liberação e na disseminação. E ele é mais importante ainda se ele estiver associado com uma alta umidade, ou seja, ele leva o fungo até as folhas das outras plantas vizinhas, ele leva o esporo e a condição de alta umidade auxilia para que esse esporo não morra por dessecação. Então o sucesso de infecção vai ser maior. O vento também é muito importante na questão da ocorrência de ferimentos nas plantas por efeito abrasivo. Quando você olha numa lavoura lá que tem qualquer tipo de vento, você vai ter planta batendo contra planta, folha contra folha. E essas partes da planta batendo-se uma contra as outras causam ferimentos, muitas vezes invisíveis ao nosso olho, invisíveis ao olho nu. Mas esses microferimentos são portas de entrada para fungo. Também pela questão de partícula de solo. Quando venta, gente, existe uma série de partículas de solo que são carregadas pelo vento. E essas partículas, elas ao passar na folha, elas causam microarranhões. Esses arranhões servem para que o patógeno utilize como porta de entrada. Então, essas partículas de solo, elas causam então essa esfoliação na planta. Por exemplo, partículas de sílica carregadas pelo solo. A gente não vê, mas a nível microscópico é possível observar que o solo causa efeito abrasivo nessas folhas. Por outro lado, moçada, ele pode acelerar a secagem da superfície. Olha aí como tudo tem os dois lados. Se eu tenho uma alta quantidade de vento ocorrendo, e eu tive uma chuva, por exemplo, ou uma irrigação, e eu tenho vento ocorrendo, vai ter uma secagem mais rápida dessa superfície. Secando a superfície, o patógeno diminui seu poder de penetração. A grande maioria, com exceção o ídio lá que gosta da superfície seca. Mas o resto dos patógenos, gente, ele vai ter, se você secou a superfície da folha, vai diminuir o potencial de germinação do esporo e da infecção da planta. Então tem esses dois lados aí. Grande importância do vento, então, disseminação. Falando em nutrição de plantas, gente, tem também essa influência da nutrição. Não tem como generalizar, mas o que a gente pode dizer? Que o fornecimento adequado favorece a planta. Ela deixa a planta mais forte, deixa a planta mais bem nutrida. Ela deixa a planta passível da formação, da ocorrência de todos os mecanismos de defesa dela. Então ela vai estar bem mais resistente à ocorrência das doenças.
E se eu tiver escassez ou excesso de algum nutriente, pode favorecer. Eu não tenho como falar aqui de todos os nutrientes para você. Então vou falar rapidamente sobre uns macronutrientes aqui, os mais importantes aqui. Mas no geral, com relação à nutrição, eu preciso sempre de uma planta bem nutrida. Uma planta com todos os nutrientes necessários é uma planta que é mais difícil de ficar doente. Vamos falar dos principais lá. Nitrogênio. O excesso de nitrogênio ele pode aumentar a suscetibilidade da planta à doença. Ou seja, ele pode deixar a planta mais passível de ficar doente. Por quê? Porque ele aumenta a suculência dos tecidos. É só você ver um milho quando você joga ureia, bastante ureia lá, ele chega a ficar preto de verde, né? Ou fica um verde bem escuro, bem característico. Isso aumenta a suculência dos tecidos. Ele retarda a maturação fisiológica. Se eu tenho uma planta com uma boa condição de umidade e nutricionalmente está bem e com muito nitrogênio, ele vai aumentar esse período vegetativo. Ele vai demorar um pouco mais para se reproduzir. Ele vai produzir mais tecido fotossinteticamente ativo e ele vai retardar a maturação da planta. Então eu tenho mais tempo para o patógeno atacar. Então eu aumento o tempo de duração do período vegetativo. Assim o patógeno pode conseguir atacar mais facilmente a planta. Ele tem maior chance de atacar. Se eu tiver um ciclo de maior ou de menor duração, o de maior duração eu estou com a planta por mais tempo exposta no campo. Isso que eu quis dizer para vocês. Porém, a deficiência de nitrogênio ela também pode aumentar a suscetibilidade dos tecidos. Por exemplo, no tomate lá, a pinta preta. Em solanáceas no geral. A pinta preta, causada pela alternária lá, ela se expressa com muito maior severidade se eu tiver deficiência de nitrogênio. Mas é um caso isolado. A maioria dos patógenos, então, eles se aproveitam quando tem excesso de nitrogênio pela questão do tecido mais suculento e do período vegetativo mais prolongado. Falando do fósforo, gente, o fósforo está extremamente associado à maturação do tecido. Se eu tenho uma velocidade de maturação maior do que se eu tivesse uma planta com deficiência de fósforo, uma planta que tem a quantidade de fósforo adequada, ela vai ter a sua velocidade de maturação maior. Isso dá mais resistência. Tecidos mais novos, eles são mais suculentos, como eu falei no passado ali. Tecidos mais jovens são mais moles, são mais fáceis do patógeno entrar. Então, se eu tiver deficiência de fósforo, eu vou ter a planta mais suscetível por questão de maturação do tecido lá. Uma quantidade ideal, adequada de fósforo, ela melhora, ela aumenta a velocidade de maturação dos tecidos. Então, isso confere uma maior resistência a algumas doenças. Com relação ao potássio, nosso terceiro macronutriente lá, em geral o potássio, a quantidade ideal de potássio, ela desfavorece as doenças. Por quê? Porque ela promove a cicatrização dos tecidos, dos ferimentos. Toda vez que eu tenho um ferimento na planta, ela dá um jeito de cicatrizar aquele ferimento. E o potássio ele tem grande influência nesse processo de cicatrização. Assim ele dificulta a entrada, porque esse ferimento, se ficar aberto o ferimento, ele é porta de entrada para o patógeno. Se eu tenho uma planta com excesso, com uma quantidade ideal de potássio, ela vai cicatrizar mais rápido e vai dificultar a penetração. Uma planta com deficiência de potássio, ela tem uma deficiência também no processo de cicatrização. Isso deixa o ferimento aberto por mais tempo. Com relação a micronutrientes, gente, não tem como falar. São efeitos variáveis. Então, o que a gente recomenda? Adubação equilibrada. Uma adubação equilibrada em relação à parte nutricional da planta, ela vai deixar a planta mais forte e assim menos suscetível à ocorrência de doenças. Moçada, com relação à aula 4 é isso aí. Dúvidas eu estou disponível no horário da aula para tirar. Eu vou montar um questionário sobre essa aula, vou mandar para auxiliar